Faça sua ausência doer. Você já percebeu que, quando some, ninguém realmente sente sua falta? Isso pode machucar, mas e se eu te dissesse que isso acontece porque você se tornou disponível demais? Quando alguém está sempre presente, por que seria valorizado? Hoje vamos falar sobre como fazer sua ausência ser sentida, não por vingança ou manipulação, mas como uma forma de conquistar respeito, valor e, acima de tudo, recuperar o controle da sua própria vida. A escassez aumenta o valor. Tudo o que é raro tem valor. Imagine um diamante jogado no chão, ao lado de um punhado de pedras comuns. Se fosse abundante, ele perderia a importância. O mesmo acontece com você. Se está sempre disponível, sempre respondendo mensagens instantaneamente, sempre correndo atrás dos outros, sua presença se torna banal. As pessoas se acostumam com você como se fosse algo garantido. Quando você aprende a se retirar no momento certo, cria um espaço que só você pode preencher. Um espaço que gera saudade, curiosidade e até mesmo desejo. Esse princípio é evidente não apenas nas relações interpessoais, mas também no mundo dos negócios, na política e na arte. Aquilo que não pode ser obtido facilmente desperta mais interesse. Um livro que é publicado em edição limitada, ele se torna mais cobiçado. Se um artista faz poucas aparições públicas, sua presença se torna um evento. Isso também acontece com você. Quanto mais seletivo for com sua presença, mais valor ela terá. A escassez também está ligada ao conceito de oferta e demanda. Quando algo está sempre acessível, sua demanda tende a cair. Isso se aplica diretamente às relações humanas. Se você responde a todas as mensagens no instante em que as recebe, se aceita qualquer convite sem hesitação, está reduzindo sua própria demanda. As pessoas começam a assumir que podem contar com você o tempo todo e, paradoxalmente, passam a te valorizar menos. Mas quando você se retira estrategicamente, quando demora um pouco para responder, quando escolhe suas interações com mais critério, sua presença passa a ser mais desejada. Isso não significa ser frio ou inacessível, mas sim saber dosar sua disponibilidade para que ela tenha impacto. Grandes figuras da história compreenderam esse princípio e o usaram a seu favor. Napoleão, por exemplo, sabia que sua presença era uma arma. Ele aparecia nos momentos certos para inspirar seus soldados, para dar ordens decisivas, e depois se retirava. Sua ausência criava expectativa. O mesmo pode ser observado em mestres da filosofia, como Sêneca, que aconselhava a não se desperdiçar energia em interações triviais. Ele acreditava que a presença deve ser uma escolha consciente, não uma obrigação. Você pode aplicar essa mesma mentalidade ao seu cotidiano. Se estiver sempre acessível, será tratado como algo comum. Se souber se ausentar nos momentos certos, será lembrado. Além disso, a escassez não diz respeito apenas à sua presença física, mas também ao seu comportamento. Se você dá elogios o tempo todo, eles perdem o impacto. Se está sempre cedendo, sua palavra perde peso. Se oferece ajuda indiscriminadamente, as pessoas deixam de reconhecer o seu esforço. Saber se posicionar com firmeza, dosar o que oferece e manter um certo mistério, faz com que os outros percebam seu valor de uma maneira mais profunda. O segredo é encontrar um equilíbrio entre estar presente e se retirar estrategicamente. Dessa forma, sua ausência deixa de ser apenas um espaço vazio e passa a ser sentida de maneira significativa. O poder do silêncio. O silêncio é uma ferramenta subestimada, mas extremamente poderosa. Na maioria das interações humanas, as pessoas sentem a necessidade de preencher todos os momentos de vazio com palavras. No entanto, quem domina o silêncio consegue exercer um tipo de influência que poucos entendem. O silêncio gera mistério, faz os outros refletirem e, muitas vezes, incomoda mais do que qualquer palavra. Quando você opta por não reagir imediatamente, por não responder a provocações, por se retirar ao invés de insistir, está enviando uma mensagem muito mais forte do que qualquer argumento poderia transmitir.
O estoicismo ensina que devemos controlar nossas emoções e evitar reações impulsivas. Ao silenciar estrategicamente, você se posiciona como alguém que não se abala facilmente, alguém que não precisa da validação dos outros para se sentir completo. Com essa postura, além de demonstrar força, faz com que sua ausência seja sentida de maneira mais profunda. Pense nas pessoas mais influentes da história. Grandes líderes e filósofos sempre souberam usar o silêncio a seu favor. Um exemplo claro disso é Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico. Ele entendia que nem todas as batalhas precisam ser travadas com palavras. Muitas vezes, o simples ato de se calar e observar já é o suficiente para demonstrar superioridade. No mundo moderno, essa lição continua valiosa. Quando você se cala diante de provocações, quando não reage a insultos, quando opta por se retirar de discussões inúteis, você impõe respeito. A ausência de resposta pode ser mais impactante do que qualquer tentativa de se justificar. As pessoas passam a se perguntar o que você está pensando, o que você pretende fazer. O silêncio gera curiosidade e, consequentemente, faz com que sua presença seja valorizada, quando você finalmente decide falar. Além disso, o silêncio é uma forma de preservar sua energia. Quantas vezes você já se desgastou tentando explicar seu ponto de vista para alguém que não queria ouvir? Quantas discussões desnecessárias você já teve apenas para perceber no final que nada mudou? O estoicismo nos ensina que devemos focar no que está sob nosso controle. E nossas palavras são um desses elementos. Quando você aprende a economizar suas palavras, a escolher cuidadosamente quando e como se expressar, passa a ter mais controle sobre a forma como os outros te percebem. Sua presença se torna mais marcante, porque você não está sempre disponível para qualquer conversa banal. Sua ausência, então, se torna algo que realmente impacta. Manter o silêncio também fortalece sua autodisciplina. Ele exige paciência, exige controle emocional e uma compreensão profunda de que nem toda provocação merece uma resposta. Em um mundo onde todos estão sempre tentando se expressar, onde as redes sociais incentivam a exposição constante, ser alguém que sabe se manter em silêncio se torna uma qualidade rara e valiosa. Quando você se afasta, quando opta por não responder, quando decide que certas discussões não merecem sua atenção, está exercendo um poder imenso. O silêncio bem utilizado pode ser a maior arma que você possui. Ele faz com que sua ausência seja sentida, faz com que os outros percebam que você não está disponível para qualquer coisa e, acima de tudo, demonstra que você tem controle sobre si mesmo. E no final, essa é a verdadeira essência da força. Muitas pessoas confundem o ato de se afastar com fraqueza, com desistência ou até mesmo com covardia. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, se afastar é um ato de estratégia, não de fuga. Imagine um guerreiro em batalha. Ele não avança cegamente em todas as situações. Às vezes, recua para avaliar o terreno, recuperar forças e encontrar a melhor forma de agir. A vida funciona da mesma maneira. Quando você percebe que está investindo sua energia em algo que não lhe traz retorno, insistir pode ser um desperdício. É como tentar atravessar uma porta que já foi trancada. Você pode esmurrá-la, insistir, se frustrar, ou pode simplesmente dar um passo para trás, olhar ao redor e perceber que existem outros caminhos. Afastar-se não significa abandonar sua dignidade ou demonstrar fraqueza. Pelo contrário, é um sinal de inteligência. Um afastamento bem planejado permite que você se reorganize, fortaleça sua posição e volte muito mais preparado quando, e se, decidir retornar. Muitas vezes, é no silêncio da sua ausência que os outros percebem o valor da sua presença. Afinal, o que é facilmente acessível costuma ser subestimado. Quando você se reposiciona e se torna menos disponível, as pessoas começam a enxergar o espaço que você preenchia na vida delas. O afastamento estratégico também é uma forma de autopreservação. Em muitas situações,
Insistimos em relações, trabalhos ou ambientes que drenam nossa energia apenas porque temos medo de sair. O medo de perder o que já conhecemos nos mantém presos em zonas de conforto, que na realidade são prisões disfarçadas. Mas pense bem, o que acontece quando você continua em um lugar onde não é valorizado? Você se desgasta, sua autoestima diminui e, no final, você se torna refém da aprovação alheia. Afastar-se não significa que você está fugindo de um problema, mas sim que reconhece que sua paz de espírito vale mais do que qualquer orgulho ferido. Quando você decide se afastar de um ambiente tóxico, de pessoas que não respeitam seu valor ou de situações que não agregam à sua vida, você não está se rendendo, está se libertando. E essa liberdade é essencial para que você possa encontrar novas oportunidades, conhecer novas pessoas e se desenvolver de verdade. Se você se prende ao passado por medo de se afastar, está abrindo mão do futuro que poderia construir. Pessoas bem-sucedidas entendem que, às vezes, a melhor jogada é dar um passo atrás, para depois avançar com mais força. Além disso, afastar-se pode ser um sinal de sabedoria emocional. Muitas vezes insistimos em discussões inúteis, relacionamentos desgastados e conflitos sem sentido apenas porque queremos provar um ponto ou mostrar que estamos certos. Mas para quê? Para satisfazer um ego frágil? Para buscar validação de quem nunca reconheceu seu valor? Isso é um desperdício de tempo e energia. Quando você entende que nem toda batalha precisa ser lutada, você aprende a escolher onde investir sua atenção. Em vez de se desgastar tentando mudar a opinião de alguém ou provar seu valor para quem não se importa, você simplesmente se afasta e deixa que o tempo fale por você. E a verdade é que, quando você para de insistir, muitas vezes o outro começa a perceber sua importância. É o famoso ditado: a ausência faz o coração crescer. Não porque você manipulou a situação, mas porque, ao sair de cena, você permitiu que o outro enxergasse o que estava perdendo. Muitas relações só são valorizadas quando a presença se torna escassa. E quem tem inteligência emocional sabe que se afastar no momento certo pode ser mais poderoso do que qualquer argumento. No final das contas, afastar-se é um ato de respeito próprio. É reconhecer que sua energia, seu tempo e sua paz de espírito são preciosos demais para serem desperdiçados com aquilo que não lhe agrega. Mas afastar-se não é simplesmente desaparecer, é se reposicionar, é se reconstruir em silêncio, longe das expectativas dos outros e ressurgir ainda mais forte, mais focado e mais preparado. Quando você se distancia, não apenas faz com que sua ausência seja sentida, mas também cria espaço para que você mesmo enxergue sua vida com mais clareza. Às vezes estamos tão envolvidos na correria do dia a dia, nas frustrações e nos desgastes emocionais, que não conseguimos ver as coisas como realmente são. O afastamento permite essa perspectiva, e quando você retorna, não volta o mesmo. Volta alguém mais sábio, mais consciente e mais dono de si mesmo. Esse é o verdadeiro poder de se afastar. Não fugir, mas se fortalecer. O paradoxo da ausência. A ausência carrega um paradoxo fascinante. Ao se afastar, você se torna mais presente. Parece contraditório, mas funciona exatamente assim. Quando algo está sempre disponível, ele se torna invisível aos olhos de quem o possui. Pense na água que sai da torneira da sua casa. Você pode nem notar sua importância no dia a dia, mas basta que ela acabe para que o valor dela se torne gritante. A presença constante cria uma espécie de anestesia, um efeito que faz com que as pessoas parem de perceber o que têm ao redor. O mesmo acontece com você. Se está sempre ali, sempre acessível, sempre respondendo prontamente a tudo e a todos, as pessoas começam a considerá-lo garantido. Sua presença deixa de ser um diferencial e passa a ser apenas parte do cenário. Agora, o que acontece quando você desaparece? Quando uma pessoa que sempre estava por perto, de repente, já não responde com a mesma velocidade, já não está disponível no mesmo nível, o impacto é imediato.
O espaço que você ocupava se torna um vácuo e a ausência passa a ser sentida com força. O mais interessante é que, muitas vezes, essa percepção não ocorre de imediato. No começo pode até parecer que nada mudou, mas com o tempo, as pessoas começam a perceber que algo está diferente. É nesse momento que sua ausência se transforma em presença. Você não está lá fisicamente, mas sua falta passa a ser notada. E no final, esse é o verdadeiro teste de valor, quando sua ausência pesa mais do que sua presença. O paradoxo da ausência também está ligado ao desejo humano pelo que é escasso. Tudo o que é raro desperta mais interesse e curiosidade. É por isso que joias valiosas são protegidas e tratadas com tanto cuidado, enquanto objetos comuns são facilmente descartados. Agora, aplique isso às relações humanas. Se você está sempre disponível, as pessoas inconscientemente atribuem menos valor à sua presença. Elas sabem que podem ter você a qualquer momento, então não há urgência, nem há necessidade de se esforçar para manter sua atenção. Mas quando você se afasta, cria escassez. Sua atenção se torna um recurso limitado, e tudo o que é limitado gera mais valor. É assim que funciona com produtos de luxo, com ingressos para eventos exclusivos e até mesmo com o tempo dos grandes líderes. Se funciona em todas essas áreas, por que seria diferente em suas relações pessoais? A ausência cria um efeito psicológico poderoso. Ela gera dúvida e a dúvida gera interesse. Quando você se torna menos acessível, as pessoas começam a se perguntar onde você está, o que está fazendo, por que não está mais por perto. E ao fazer essas perguntas, começam a perceber sua importância. Essa é a grande ironia. Muitas vezes, somos mais lembrados quando não estamos presentes. O silêncio fala mais alto do que qualquer palavra e a ausência comunica mais que qualquer discurso. Mas existe um detalhe essencial. A ausência só tem valor quando há presença prévia. Não adianta desaparecer se você nunca foi realmente notado. O paradoxo da ausência só funciona quando sua presença foi significativa antes do afastamento. É como uma música que deixa de tocar no meio de uma festa. Se a melodia era marcante, todos sentirão falta dela. Se era irrelevante, ninguém perceberá que parou. Da mesma forma, se você nunca construiu conexões verdadeiras, se nunca agregou valor à vida das pessoas ao seu redor, sua ausência não causará impacto. Portanto, antes de pensar em se afastar, pergunte-se: eu realmente fiz minha presença valer a pena? Porque a ausência não é uma ferramenta mágica que cria valor do nada. Ela apenas amplifica o valor que já existia. Se sua presença foi marcante, sua ausência será um lembrete poderoso. Mas se sua presença passou despercebida, sua ausência será ignorada da mesma forma. Por isso, antes de se afastar, certifique-se de que sua presença fez diferença. Ensine as pessoas a valorizarem você antes de deixar o espaço vazio. No final das contas, o paradoxo da ausência nos ensina que menos é mais. Estar presente o tempo todo pode parecer uma prova de dedicação, mas, na prática, muitas vezes tem o efeito contrário. É na ausência que o verdadeiro impacto é sentido. Grandes líderes, artistas e pensadores entenderam esse princípio ao longo da história. Eles não estavam disponíveis para qualquer coisa, para qualquer pessoa, a qualquer momento. Eles sabiam o valor de sua presença e, mais ainda, o poder de sua ausência. Saber quando aparecer e quando desaparecer é uma arte. Não se trata de jogar com os sentimentos alheios, mas de compreender como a mente humana funciona. As pessoas precisam de espaço para sentir sua falta. E se você está sempre ali, dando tudo de si sem restrições, nunca dará essa oportunidade a elas. Portanto, aprenda a dosar sua presença. Retire-se estrategicamente. Deixe que sua ausência fale por você. Porque no final, aqueles que realmente importam perceberão o que perderam. Os que não perceberem, esses nunca valorizaram sua presença para começo de conversa.
Retorne mais forte. A ausência não deve ser um ato de fraqueza, mas sim um período de fortalecimento. Quando você se afasta, o objetivo não é apenas deixar os outros sentirem sua falta, mas usar esse tempo para crescer, evoluir e se reconstruir. Muitas pessoas desaparecem por orgulho ferido ou por birra, mas o verdadeiro poder da ausência está em usá-la estrategicamente. Se você volta do mesmo jeito que foi, sua ausência foi em vão. Mas se retorna mais forte, mais confiante e mais preparado, então sua ausência terá cumprido seu papel. Avalie os momentos em que você se sentiu perdido, sem direção, preso a padrões de comportamento que não te levavam a lugar nenhum. O afastamento pode ser a oportunidade de quebrar esses ciclos e redefinir sua trajetória. Isso vale para relacionamentos, para a carreira e até mesmo para a sua vida pessoal. Quem se ausenta e não faz nada de útil com esse tempo está apenas fugindo. Mas quem usa esse período para evoluir, esse sim está jogando no nível mais alto. Quando você se distancia, é importante definir o que pretende alcançar com isso. Quer se tornar mais independente, mais disciplinado, mais emocionalmente equilibrado? O afastamento não é um estado de espera, mas um período ativo de transformação. E o melhor jeito de mostrar que sua ausência teve um propósito é voltar mais forte do que nunca. No entanto, retornar mais forte não significa apenas impressionar os outros. Se o seu crescimento for apenas para provar algo para alguém, ele será frágil e superficial. A mudança precisa ser autêntica, construída de dentro para fora. Quando você usa sua ausência para se fortalecer, as pessoas ao seu redor inevitavelmente notarão, mas esse não deve ser o foco principal. O verdadeiro crescimento acontece no silêncio, longe dos olhares e das expectativas externas. Enquanto muitos tentam mostrar ao mundo que mudaram, aqueles que realmente evoluem fazem isso sem precisar de aplausos. A força que vem desse processo não está apenas na imagem que você projeta, mas na certeza interna de que você se tornou uma versão melhor de si mesmo. Imagine que você passou um tempo longe e, ao retornar, está mais seguro, mais focado e mais ciente do seu valor. Você não precisa gritar para que os outros percebam isso. Suas atitudes falam por você. Suas escolhas demonstram seu novo nível de maturidade. Seu comportamento mostra que sua ausência não foi uma fuga, mas um treinamento. E esse tipo de crescimento é impossível de ser ignorado. Outro aspecto fundamental de retornar mais forte é compreender que nem tudo precisa voltar a ser como era antes. Muitas vezes, a ausência serve para nos mostrar o que não merecia nosso tempo e nossa energia. Quando você se afasta e percebe que certas relações, ambientes ou hábitos já não fazem sentido, isso é um sinal claro de que sua evolução te levou para um novo patamar. Voltar mais forte não significa voltar para os mesmos erros. Significa ter discernimento para escolher melhor onde investir sua presença. Algumas portas que se fecham nunca mais devem ser reabertas, e tudo bem. Sua ausência pode ter servido para que os outros sentissem sua falta, mas também para que você percebesse que algumas coisas não valem mais a pena. O crescimento exige cortes, exige deixar para trás o que não contribui para a sua evolução. Quando você retorna, não é porque precisa, mas porque escolhe. E essa diferença é o que define aqueles que realmente se tornaram mais fortes. O verdadeiro impacto da sua ausência não será medido pelo quanto os outros sentiram sua falta, mas pelo quanto você cresceu nesse período. A maior transformação acontece dentro de você. Quando você retorna mais forte, as pessoas ao seu redor podem até notar a diferença, mas o mais importante é que você sentirá essa diferença. Você perceberá que não depende mais da aprovação dos outros, que sua força vem da sua própria evolução. E essa é a essência do crescimento real. Não buscar reconhecimento externo, mas se tornar alguém que se respeita e se valoriza em um nível tão alto que a opinião dos outros se torna irrelevante. Seja seletivo com sua presença.
A maioria das pessoas entrega sua presença de forma gratuita e indiscriminada, sem perceber que isso diminui seu valor. Se você está sempre disponível para qualquer conversa, evento ou solicitação, sua presença se torna comum, previsível e, consequentemente, menos apreciada. Ser seletivo não significa ser arrogante ou inacessível, mas sim entender que seu tempo e sua energia são limitados e devem ser investidos de maneira inteligente. Pense em como os produtos exclusivos são mais desejados. O mesmo princípio se aplica às pessoas. Quando você não está sempre ao alcance de todos, sua presença se torna mais valorizada. Ao invés de estar em todos os lugares o tempo todo, aprenda a escolher onde realmente vale a pena estar. Selecione os ambientes, os relacionamentos e os compromissos que realmente fazem sentido para o seu crescimento e bem-estar. Muitas vezes, sentimos a necessidade de marcar presença em tudo porque temos medo de sermos esquecidos. Mas a realidade é que quem está sempre presente se torna invisível. A verdadeira força está em saber se fazer notar pelo impacto da sua presença e não pela frequência dela. Além disso, ser seletivo com sua presença fortalece sua autoridade e respeito. Quando você é uma pessoa que aparece apenas em momentos estratégicos, os outros começam a perceber que sua presença não é algo garantido. Isso faz com que prestem mais atenção quando você está por perto. Pessoas que falam demais acabam tendo suas palavras ignoradas, enquanto aquelas que falam pouco, mas com sabedoria, têm suas opiniões mais respeitadas. O mesmo acontece com a presença física. Se você está em todos os lugares, a tendência é que as pessoas se acostumem com isso e parem de dar importância. Mas, quando você aparece apenas quando realmente tem algo a contribuir, sua presença se torna um evento. Isso vale para qualquer aspecto da vida, seja no ambiente de trabalho, nos círculos sociais ou nos relacionamentos. Em vez de ser a pessoa que sempre está disponível para qualquer coisa, seja aquela cuja presença é desejada e apreciada. Essa seletividade não é uma forma de manipulação, mas sim uma estratégia para garantir que seu tempo e sua energia sejam utilizados da melhor maneira possível. Outro ponto fundamental é que, ao ser mais seletivo com sua presença, você começa a se rodear de pessoas que realmente agregam valor à sua vida. Quando você está sempre acessível para qualquer um, acaba gastando tempo com pessoas que talvez nem mereçam sua atenção. Mas ao impor critérios para onde e com quem você investe seu tempo, passa a construir relações mais genuínas e significativas. Isso também te protege de situações desgastantes e ambientes que não contribuem para seu crescimento. Muitas pessoas vivem reclamando de estarem cercadas por relações superficiais ou por gente que só aparece quando precisa de algo, mas elas mesmas nunca se perguntam se estão sendo seletivas com quem permitem ter acesso à sua presença. Se você não impõe limites, os outros também não os respeitarão. Portanto, definir quem merece seu tempo não é egoísmo, mas uma forma de proteger sua paz, sua energia e seu desenvolvimento pessoal. No fim, escolher com cuidado onde e com quem passar seu tempo faz toda a diferença na forma como os outros te enxergam. Você não precisa estar sempre presente para ser lembrado, nem aceitar tudo para ser querido. Na verdade, aqueles que sabem a hora certa de aparecer e a hora de quando se afastar são mais respeitados e admirados. O que realmente importa não é a frequência com que você está presente, mas o impacto que causa quando está. Ao definir melhor seus limites, você também molda a forma como os outros te percebem. Deixa de ser apenas mais um e passa a ser visto como alguém de valor. Esse é o verdadeiro efeito de ser seletivo. Sua ausência passa a ser sentida e sua presença se torna algo realmente especial. Você não é um capacho. Muitas pessoas passam a vida permitindo que os outros as tratem como capachos, aceitando desrespeito, humilhações e ingratidão apenas para manter uma falsa harmonia. Elas acreditam que, ao serem sempre agradáveis, disponíveis e prestativas, conquistarão o respeito e a admiração dos outros.
Mas a verdade é exatamente o oposto. Quem se anula em nome da aprovação alheia não é visto como alguém valioso, mas como alguém descartável. Quando você se coloca sempre em segundo plano, quando aceita tudo sem questionar, quando nunca impõe limites, as pessoas ao seu redor aprendem que podem te tratar como bem entenderem. A realidade é dura, mas precisa ser dita. Ninguém respeita quem não se respeita. Se você não se posiciona, se você não impõe limites claros, os outros farão isso por você. E quase sempre da pior maneira possível. Se você quer ser tratado com dignidade, precisa começar a se comportar como alguém digno de respeito. E isso significa dizer não quando necessário, afastar-se de quem não te valoriza e, acima de tudo, entender que sua presença é um privilégio e não uma obrigação. Ser uma pessoa gentil e prestativa não é o problema. O problema é quando isso acontece à custa do seu próprio bem-estar. Muitas vezes, o desejo de agradar os outros vem de um medo profundo de rejeição. Você teme ser visto como alguém difícil ou egoísta e, por isso, aceita situações que te prejudicam. Mas essa postura só leva a uma coisa: ressentimento. Você começa a acumular frustrações silenciosas, começa a se sentir sufocado e, no fundo, percebe que está sendo usado. A ironia disso tudo é que, ao tentar evitar conflitos e agradar a todos, você acaba atraindo exatamente o oposto. As pessoas te tratam com menos consideração, te veem como alguém sem posição própria e passam a te usar para benefício próprio. Relacionamentos saudáveis, sejam eles de amizade, família ou amorosos, são construídos com base no respeito mútuo. Se você está sempre cedendo, se anulando e colocando os desejos dos outros acima dos seus, isso não é generosidade. É falta de amor próprio. E no longo prazo, essa atitude te torna emocionalmente exausto e insatisfeito com a própria vida. A solução para isso é simples, mas exige coragem. Aprenda a se impor. Isso não significa se tornar uma pessoa rude ou arrogante, mas sim estabelecer limites claros sobre como você permite que os outros te tratem. Pessoas que se respeitam não toleram falta de consideração, não aceitam ser tratadas como segunda opção e não permitem que seu tempo e energia sejam desperdiçados com quem não as valoriza. Quando você começa a se posicionar, algumas pessoas podem se afastar, e isso é ótimo. Aqueles que só estavam ao seu lado porque podiam se aproveitar da sua passividade não merecem permanecer na sua vida. No entanto, aqueles que realmente te respeitam entenderão sua mudança e passarão a te tratar com mais consideração. Dizer não te torna uma pessoa ruim. Priorizar-se não significa ser egoísta. Significa que você reconhece seu próprio valor e não está disposto a aceitar menos do que merece. Você não precisa justificar suas escolhas para ninguém. O simples fato de algo não te fazer bem já é motivo suficiente para se afastar. A forma como os outros te tratam é um reflexo direto da forma como você se trata. Se você se valoriza, os outros aprenderão a te valorizar. Se você se coloca como um capacho, as pessoas te pisarão. A escolha sempre esteve em suas mãos. Você quer ser alguém que é respeitado, admirado e tratado com dignidade? Ou quer continuar aceitando migalhas de consideração? Tudo começa com a maneira como você enxerga a si mesmo. O primeiro passo para ser respeitado é entender que você merece respeito. O segundo é agir de acordo com isso. Seja claro sobre seus limites. Não tenha medo de perder pessoas. Tenha medo de perder a si mesmo tentando agradar todo mundo. Sua vida é curta demais para ser desperdiçada com quem não te valoriza. Lembre-se, você não é um capacho, e a partir do momento em que você realmente acreditar nisso, os outros também acreditarão. Conclusão: a verdadeira força não está em implorar por atenção, mas em saber que sua presença tem valor. E valor só existe onde há escassez. Aprenda a se retirar no momento certo. Use sua ausência como uma ferramenta de respeito próprio. E quando voltar, volte melhor. Isso não é vingança. Isso é evolução.